Nós vamos abrir nossas Bíblias no primeiro livro. Qual é mesmo o primeiro livro? Todo mundo sabe, Gênesis. Livro fácil de achar, né? Ou então Apocalipse também é fácil. Nós vamos ler no capítulo 13. Já estamos desde hoje inaugurando a nossa nova versão, Nova Almeida atualizada. E essa aqui é a minha nova Bíblia, olha que chique, irmãos. Fininha, ó, olha só. A outra, fui ao médico, ele disse assim: você está com um problema na coluna, o que é que você anda carregando? Eu falei: não, é só a Bíblia, deixa eu ver a Bíblia. Meu Deus do céu, isso aqui é muito, dessa grossura assim. Então ela fica para estudos e para transitar com ela. Estou falando isso porque já estão à disposição as Bíblias que nós adquirimos com bom desconto para a igreja. Algumas acabaram hoje, né? A de letra gigante, letra grande, mas aqui todo mundo enxerga bem. Já estamos comprando amanhã mais uma quantidade. Mas nós temos ali a Bíblia Slim, que é dessa finurinha aqui. Temos Bíblia para a juventude. E ao final do culto você pode e deve buscar, que essa será a nossa versão colocada. Isso não significa dizer, meu amado e minha amada, que você não possa ter a sua linguagem aí, a sua Bíblia. Não, eu prefiro nessa, você não é obrigado a usar esta aqui. Só que nós estamos padronizando para nós. E fique muito à vontade, todas elas falam da palavra de Deus, são a palavra de Deus, todas elas falam do poder de Deus. Amém? Gênesis capítulo 13. Vamos ler a partir do versículo 8. Então Abraão, aqui ainda Abrão, disse a Ló: não deveria haver conflito entre mim e você, e entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Não está toda a terra aí diante de você? Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Isso foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. E assim separaram-se um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã e Ló foi morar nas cidades da campina. E ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Vamos orar. Feche seus olhos. Peça a Deus para falar contigo. Peça a Deus para enviar do alto a mensagem para o nosso coração. Pai querido, em nome de Jesus, é a Tua palavra. Ela é suficiente para nós. Não precisamos de mais nada na nossa vida, a não ser a Tua palavra. Por isso, Senhor, fala conosco através dela, através do texto lido. Fala, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir segundo aquilo que está no Teu coração. Que não haja, Senhor, nada que nos faça ficar tristes, ao contrário. Que essa igreja seja tomada de alegria ao final, dizendo: Senhor, obrigado, porque o Senhor cuida de nós. Em nome de Jesus, amém. Amém? Você precisa, pelo menos, entender o que está acontecendo aqui, no capítulo 13 ainda. No primeiro versículo, a Bíblia diz que Abraão, aqui ainda é Abrão, eu vou falar Abraão, porque depois Deus troca o seu nome para Abraão, e de repente eu vou ficar falando Abrão aqui, os irmãos vão falar: pastor, é Abraão, aqui ainda era Abrão, mas já vamos colocar em Abraão. Abraão recebe de Deus uma palavra. Aliás, no capítulo 12, Deus fala com ele,
e dá uma orientação: sai da tua terra, sai da tua parentela, eu vou te levar para um lugar maravilhoso, como se ele estivesse falando hoje: eu vou chover na tua horta, eu vou levar você, eu vou prosperar você, a sua família, e você vai ser bendito, aqueles que te abençoarem serão abençoados, aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. E Abrão sai dali sem saber para onde ia, sem saber a rota, sem receber um GPS, mas ele foi, segundo a direção de Deus. Ele levou consigo, embora Deus falasse: sai você do meio da sua parentela, sai de todo mundo, larga todo mundo. Ele levou o sobrinho. Sempre que a Bíblia deixa acontecer algum detalhe, é porque tem um propósito, né? A Bíblia mostra não só as coisas certas, mas as coisas erradas. Isso não significa que é para nós seguirmos as coisas erradas, mas é para não seguirmos as coisas erradas. Ele está dizendo isso e mostra, como nós vamos ver hoje aqui, algumas decisões, algumas escolhas que nós fazemos que geram frutos. Aliás, todas as nossas escolhas geram frutos. Os frutos dependem das nossas escolhas. E Abraão sai com seu sobrinho e já chegam em Canaã. E quando ele chega em Canaã, começa a ter uma fome, ele vai ao Egito, só para os irmãos entenderem o contexto. Lá do Egito, ele mente e diz para o rei que a mulher dele era irmã dele. Na verdade, ela era meia-irmã. E o rei, porque senão mataria ele. Eu já falei isso aqui na igreja, já preguei, existem umas coisas nas entrelinhas. Ele nunca podia imaginar que vão me matar, porque Deus tinha dito: eu vou fazer de você uma grande nação. E como é que ele vai fazer se ele vai morrer? Não é? E ele vai lá, e o rei foi punido, porque levou a mulher levou Sara para o palácio, para a casa dele, e aí começaram a acontecer umas pragas lá, e logo descobriram: caramba, essa mulher aí é mulher de Abrão, não é irmã dele não. E o rei chamou Abraão: rapaz, o que você fez comigo? Você está maluco? Eu conheço o seu Deus, conheço no sentido não de conhecer, de intimidade. Eu sei quem ele é. Esse Deus é tremendo, não faz isso não, se arranca daqui. E tinha dado a Abraão alguns bens, e ele foi prosperando. E ele foi embora. Mas começou a haver uma rixazinha entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Ló também tinha muitos bens, tinha muito gado, e eles começaram a imaginar: aqui é melhor para mim, não, aqui é melhor, e começou a haver confusão. Certamente isso atingiu Abraão, e ele veio falar com Ló: disse: nós não podemos fazer isso, nós somos parentes chegados, vamos dividir. A Bíblia diz que a terra já não comportava, ela não é clara no sentido de dizer não cabia todo mundo, não comportava, ou a terra estava sendo motivo, pomo de discórdia. Não se sabia, mas a terra não comportava. E Abraão então disse: olha, nós vamos ter que nos separar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar você escolher. Para onde você for, eu vou do lado contrário. Se você escolher direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher para a esquerda, eu vou para a direita. Por que Abraão disse isso? Nós vamos ver. E Ló, então, levanta os olhos, contempla tudo. A Bíblia não diz, mas eu gosto de ler as entrelinhas da Bíblia, irmãos. Ele certamente não olhou assim: espera aí, só um minutinho. Eu quero ali. Os irmãos concordam que ele já estava namorando o lugar que ele queria ir?
Porque ninguém vai decidir assim, deixa eu ver, mamãe já mandou dizer que daqui eu vou para cá. Não, ele já estava. E o perigo é quando nós começamos a gostar daquilo que nós não temos certeza que é bom para nós. Por quê? Dependendo da motivação com que nós tratamos aquilo que temos, os nossos bens que Deus nos dá. Aliás, Deus nunca foi contra a pessoa ser rica. Tem aquela passagem, até o pastor Augusto falou domingo aqui, domingo passado, Jesus não disse que o rico não pode entrar no céu, porque eu já vi gente pregando, está vendo, o rico não entra no céu, porque onde você já se viu o camelo passar no fundo da agulha, então se ele não pode, o rico também não entra. Mas o servo de Deus, Abraão, é um exemplo. Eu não tenho dúvida que Abraão foi salvo, ele era rico, os servos de Deus eram todos ricos. O problema é a motivação. E onde estiver o seu coração, é que é o cerne da questão. Todos os dois tinham bens. A Bíblia não diz que nós não devemos ter bens, ao contrário, ela diz que nós devemos ter, mas saber ter. Nós temos uns textos aqui rapidinhos. Eu vou dar um trabalho aí agora lá, o nosso Data Show. E eu quero perguntar, quem dirige a sua vida? Jeremias 29:11 fala que Deus sempre quer o melhor para nós. Pode colocar? Jeremias 29:11. Sempre quer o melhor para nós. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Ele é a fonte de toda prosperidade. Então, Deus quer que nós sejamos prósperos. Deuteronômio 8:18 é um versículo, é um dos versículos que mostra isso que nós estamos falando. Ele diz assim: pelo contrário, lembram-se do Senhor, seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para conseguir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê. Mas as nossas atitudes ajudam a nos levar à prosperidade. Josué 1:8 é um texto muito conhecido. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então, você prosperará e será bem-sucedido. Essa é a sua parte. Tudo vem de Deus, tudo vem dele, mas as nossas atitudes ajudam a estarmos no centro da vontade de Deus. Provérbios 11:25 destaca a generosidade como um caminho para a prosperidade. Olha só, a pessoa generosa prosperará, e quem dá de beber terá a sua sede saciada. A generosidade, nós temos ensinado aqui na igreja, o que é generosidade? Nós não gostamos que as pessoas ofertem por carência. Eu não gosto muito, embora eu não proíba as pessoas de falarem assim, mas eu não gosto. Pastor, o que está precisando aí? O que está precisando? Um ventilador? Eu vou comprar. Não, irmão, você dá a oferta que tiver no seu coração. E aquilo que Deus nos orientar para fazer com o dinheiro, nós vamos fazer, porque nós somos dirigidos por Ele. E carência, você dá por carência. O que você está precisando? Estou precisando de uma camisa. Gente, compra uma camisa ali para ele. Mas generosidade, você dá 3 camisas, ou dá uma calça, um sapato. Não, mas eu não estou precisando de sapato, mas eu estou dando por generosidade. Então, a generosidade faz com que o fluxo daquilo que Deus está te dando aumente cada vez mais. Se você não gastar aquilo que Deus tem te dado, no sentido de ofertar, se você não gastar, você não terá um recipiente pronto
para receber mais. Amém ou não amém? Onde está o seu coração? Vamos analisar o coração de Ló. Eu até creio que ele aprendeu com seu tio Abraão, e ele veio vendo, porque todas as vezes que Abraão falava com Deus, Deus dava alguma coisa para ele, ele aqui mesmo, quando ele chega ali, ele ergue um altar ao Senhor. Eu creio que Ló foi vendo isso tudo, foi aprendendo. Mas o perigo é quando ele começa a desviar o foco e olhar mais os frutos recebidos do que aquele que forneceu os frutos. Eu tenho uma comparação, eu sempre que leio a parábola do filho pródigo, eu já disse para os irmãos que conhecem, eu gosto de viajar um pouco nas entrelinhas, eu gosto de imaginar o contexto, ficar olhando, eu volto lá naquele tempo, embora seja uma parábola, né? Mas Jesus contou uma parábola de coisas que existem. Existia um homem, era um fazendeiro, muito rico, tinha 2 filhos, existiam filhos. E eu fico pensando, preste atenção num detalhe aqui, que pode ter acontecido. Pastor, mas isso não está na Bíblia, isso é heresia. Mas também não está dizendo que eu não posso falar isso. Essa é a minha licença poética. Se eu fosse fazer o The Chosen, eu talvez colocasse isso. O filho chega para o pai e diz assim, pai, eu quero a minha parte. Mas você não precisa, você tem tudo. Ah, não, mas eu queria meu. Não, mas o que você quer? Eu queria boi? Quero boi, mas esses bois todos são teus. Nem camelo. Aí, quanto camelo? Pode pegar qualquer. Não, mas eu queria o meu, para marcar com a minha marca. Isso sou eu que estou falando. Mas não é heresia não, tá? Para você entender. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia me dá margem para pensar. Por que o pai repartiu com o filho pródigo e diz a Bíblia que um tempo depois ele foi embora? Por que ele não foi na hora? Pegou, está tudo aqui, chama o caminhão. Não tinha caminhão não, né, irmão? Mas tinha. Na minha pregação tem. Tudo eu vou levar. Não, um tempo depois. Aí eu conjecturei. O que aconteceu entre o dar e o partir? O momento que Deus diz, esse lado aqui todo é seu, está tudo ali carimbado com seu, e esse lado aqui é meu. Eu imagino que ele começou, antes ele via tudo, mas agora ele começou a se deslumbrar, se encantar. Eu acho que ele chegava para uns amigos e dizia assim, quantos bois você tem? Eu tenho 3. Eu tenho 100. Eu acho que ele começou a olhar assim, que camelo bonito, que cabritos bonitos que eu tenho. E começou. E de repente, isso sou eu, irmãos. O pai fala assim, ô filho, o pródigo, o outro não, é o pródigo. Não tem nome, né? Ô filho, Hermenegildo, vamos botar o nome dele de Hermenegildo. Hermenegildo, espera um pouquinho, pai, estou ocupado. Vem cá, meu filho. O que houve, pai? Você deu comida para os bois hoje? Ah, pai, eu estou tratando aqui dos meus, daqui a pouco eu vou lá tratar dos seus. Filho, não, pai, o senhor me deu os bois, eu tenho que cuidar dele. Como é que eu vou largar os bois que eu ganhei? Já pensou, se eu tratar mal, o senhor vai brigar comigo, dizendo, poxa, você está tratando mal os bois que eu te dei? Então, para evitar isso, eu estou tratando os meus bois. Por isso, talvez não esteja sobrando tempo para cuidar das suas coisas, pai. Entenderam? Filho, tem uns bois meus aqui machucados. Pai, dá um tempinho, deixa eu cuidar, que tem também meu machucado. O Senhor me deu sabedoria, eu aprendi muito com o Senhor, estou cuidando das minhas coisas que o Senhor me deu para cuidar bem, para o Senhor não me chamar a atenção. Filho, mas não pode ser assim. Um dia ele falou assim, quer saber, esse velho é muito chato. E os amigos dele devem ter falado, pô, mas esse seu pai vive te apertando. Aí ele juntou tudo, falou, eu vou viver a minha vida, junta tudo, eu vou levar. Então o problema não era ele ter, é ele viver tudo que ele tinha longe do pai. E o que o fez fazer isso? A Bíblia deixa claro, ele se encantou, ele se estribou, ele confiou naquilo que ele viu que ele tinha. Era palpável, ele tinha na mão.
O pai dele: tudo é seu, meu filho. Disse: mas isso é utópico, tudo é meu, não sei, até quando eu posso ir? A quantos eu posso matar? O outro também não entendeu, que quando ele volta, o outro disse assim: o senhor não me deu nunca um bezerro, agora o senhor mata um bezerro para ele. Ele falou: mas você também nunca pediu, está aí um monte de bezerro. Vamos voltar para o Ló? Ló começa a olhar, e certamente começaram a comparar. Quantos cabritos nasceram? Essa semana nasceram 20. E lá no Abraão? 32. Mas por quê? O que aconteceu? Eu não sei que tipo de confusão existia, mas, de repente, tem um capim bonito ali, leva para lá. O Abraão disse: aí os meus. E nem lembrei. Então ele começou, Ló, certamente, pela decisão que ele vai tomar, ele pensou: farinha pouca, meu pirão primeiro. Eu vou cuidar, e para que eu tenha os gados melhores, para que eu cuide dos meus gados, eu preciso saber onde há um capim, onde há uma planície, onde há águas frescas, onde há o melhor. E eu tenho comparado que esse lado de cá é melhor. E quando Abraão disse: escolhe se é que eu quero aquele ali. Há algum erro quando Deus fala para a gente escolher? Meu filho, pede o que queres que eu te faça. Jesus cansou de fazer isso, né? Vira para o cego e pergunta: o que queres que eu te faça? O cego vem e diz: Senhor, tem misericórdia de mim. O que queres que eu te faça? O que queres? O Senhor está te oferecendo, o que queres? O problema é que às vezes nós escolhemos pensando no nosso próprio benefício, e aí damos com os burros na água, porque nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos o que nos espera, nós não sabemos quanto tempo, você vai entendendo as analogias aí, quanto tempo a grama ficará verde para sustentar os meus animais. Nós não sabemos se aquele lado ali tem peste ou não tem peste, mas se eu resolvo confiar em Deus, as coisas são muito mais tranquilas, porque Deus vai me dizer assim: você está olhando para ali, mas o melhor é aqui. E Abraão fez isso. Pode escolher. Por quê? Abraão já estava acostumado. Ele saiu da sua casa, da sua terra, onde ele reinava. Ele era rico, ele era próspero ali. E Deus falou: você vai para um lugar que você não sabe onde é, mas pode confiar, que eu vou te dar um mapa para passo, para e passo, para e passo. Abraão confiou, disse: eu sei que Deus não vai me colocar numa fogueira, porque Deus sabe o que Ele quer para mim. Como disse ali Jeremias 29:11, eu sei o que eu tenho para você, você não sabe. Uma criança pequena, 3 anos, 2 anos, não sabe o que o pai quer para ele, mas o pai sabe o que quer. Pode não conseguir dar, porque você também não quer comparar esse pai com o nosso pai. Mas o nosso pai é onisciente, onipotente, onipresente, todo-poderoso, gracioso, misericordioso. A misericórdia dele não tem fim, antes se renova a cada manhã. A graça dele é infinita. Esse pai sabe tudo, vale a pena, confia. Quando nós não sabemos a resposta, nós precisamos confiar em Deus, ou então é melhor você abandonar esse Deus, porque você vai seguir a Deus, tentando ajudar a Deus as soluções para a sua vida, você não vai saber fazer nada, você não sabe o que vai acontecer daqui 5 minutos, nem 1 minuto, eu estou dando 5 de lambuja, você não vai saber, mas Deus sabe tudo, confia, é melhor. E Abraão fez isso. Voltemos para Ló. Ló disse assim: aqui é o melhor para o meu gado. Mas ele esqueceu que ali não era o melhor para ele, e nem para a sua família. Ele não sabia o que estava esperando. A Bíblia diz que ele foi armando tenda, e foi se chegando para o lado de Sodoma. E a Bíblia diz que os moradores de Sodoma eram maus, eram promíscuos, eles não tinham nada para ensinar a Ló, ao contrário, Ló é que tinha que ensiná-los. Mas se ele foi pensando em ganhar, se ele foi pensando em receber, se ele foi pensando em lucrar, se ele foi pensando em se beneficiar, era muito provável que com esse pensamento, ele pensando, farinha pouca, meu pirão primeiro, era muito fácil de se imaginar que ele seria corrompido,
que ele entraria no contexto daquela cidade. E não deu outra coisa. A sua escolha vai revelar onde está o seu coração. Ló não teve dúvidas. Ele olhou as campinas e pensou: aqui é o melhor lugar para os meus bens. É o melhor lugar para eles se multiplicarem. Aqui é o melhor lugar para que os meus bens não se percam, para que o meu gado se dê bem e automaticamente eu fique mais rico. Quando pensamos em como fazer para proteger os nossos bens, nós podemos estar arriscando o tesouro maior, que é o Senhor. Mateus 6:21 diz: onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Ou seja, aquilo que valorizamos ou colocamos nosso foco, se torna automaticamente o centro de nossas prioridades e desejos. Irmãos, aqui nem um pouquinho eu estou dizendo que nós não devemos cuidar dos nossos bens. Isso seria um relapso. Se os seus bens são dados por Deus, se você crê que você trabalha, Deus está te honrando, Deus está te prosperando, se você não cuidar disso, você é um relapso. Você é um indivíduo que o Senhor pode dizer: o que você está fazendo com os bens que eu estou te dando? E te puxar a orelha. Não estamos falando disso. Nós estamos aqui dando o caminho das pedras, ou querendo dar o caminho das pedras. O que é o caminho das pedras? Nós queremos te dar a rota da prosperidade. É o que Deus quer. Jesus disse assim: você quer ser o primeiro? Então seja o último. Ele não está dizendo assim: aqui ninguém pode ser primeiro. Ele não disse isso. Ele disse assim: eu vou ensinar vocês a serem o primeiro. Ele está dando a cartilha: seja o último. Se você for o último, você será o primeiro. Por quê? Aí ele vai ensinando. Deus não está dizendo aqui que está contrariado, porque seria um contrassenso, um contraste. Ele foi enriquecendo, foi ele que foi cuidando de tudo, e Abraão e Ló foram prosperando. Como agora ele vai ficar aborrecido? Por que Ló escolhe um lugar melhor para os seus? É porque ele não consultou a Deus. Mas Abraão consultou. Mas vamos continuar um pouquinho em Ló. Riquezas mundanas são atraídas por riquezas mundanas. Nós estamos dizendo que as riquezas que não são as celestiais, as espirituais, elas são atraídas. Mundanas são todas que são fora disso. Pastor, então a minha casa é uma riqueza, meu carro e tudo são mundanos? Sim, são riquezas que vão ficar aqui. Você não vai levar sua casa para o céu, aliás, porque lá vai ter uma muito melhor. E não vai pagar IPTU. Pô, quanta gente dando glória. Vocês estão chateados de pagar IPTU, irmão? Amém, eu também estou. Você não precisa levar. Você não vai levar. Irmãos, eu fiquei pensando: será que lá no céu vai ter torresmo? Mas agora eu estou chegando à conclusão que não está, porque eu estou enjoando de torresmo, e a Bíblia diz que nós não vamos enjoar de nada que tem lá no céu. Então acho que não vai ter torresmo. Estou começando a enjoar de torresmo. Porque eu parei de comer torresmo. Esqueci o que eu ia falar aqui. Deixa eu ficar aqui de lado para eu lembrar. Encontrei um irmão ontem andando no calçadão. Irmão, vou dar até depois um chocolate para ele. O irmão falou assim: pastor, você está elegante, está fininho. Eu falei: glória a Deus. Essa palavra veio do céu. Não foi homem que te revelou. Amém ou não, irmão? A sua escolha revela onde está o seu coração. O coração de Ló estava ali. Aparentemente, ele estava, oh, glória a Deus. Abraão chegava, erguia um altar, e possivelmente ele cantava os louvores com Abraão, e falava, mas ele estava de olho: onde é que está a ovelha tal? Cadê aquela da orelhinha pintada? Onde é que está? Ele estava muito preocupado. E quando nós estamos muito preocupados com os nossos bens,
A impressão que dá é que Deus tira a mão. E ele diz assim: eu quero ver você se cuidar sozinho. Você tem muito, você é autossuficiente, eu quero ver. Mas o contrário, quanto mais nós depositamos nele a nossa confiança, mais ele sobeja na nossa vida. Quando fala da generosidade, eu estou pensando aqui, se você tem um tanque, um carro e cabe 50 litros de gasolina, normalmente a maioria é 50, 45, 50 litros de gasolina, e você foi ali no posto, esse aqui do lado, que não dá para você andar nem 10 metros, enche o tanque, 50 litros, entra com ele aqui, põe no estacionamento da igreja e deixa ele ali. Daqui 15 dias, o cara do posto diz assim: eu resolvi encher teu tanque. Diz assim: não cabe nada. Então não vou te dar nada. Quem é que está com o tanque vazio? E aí o irmão Roberto falou: poxa, glória a Deus, essa palavra veio do alto. Aí ele vai lá, está com 1/4 só de gasolina, ele vai lá e enche. Aí ele: agora eu posso fazer as coisas que eu preciso, e gastou. Daí a pouco ele está com o tanque vazio de novo. Aí ele vem aqui nesse tanque aqui, lotado. Qual tanque que vai receber mais gasolina? Esse que está aqui no estacionamento ou o outro? O outro. A generosidade, quando nós fazemos por generosidade, quanto mais damos, mais recebemos. E se ele gastar 15 litros, só vai caber 15 litros. Só vão caber 15 litros. E se ele gastar 35, porque ele deu mais estrada, vão caber 35. E se ele gastar 50, vão caber 50. Isso é uma matemática fácil. Em 1 Timóteo 6,10, que o amor ao dinheiro é a raiz de quase todos os males. Amém? Não? Corrijam-me então. Todos. Você sabe que é todos? Não vou falar que todos é tudo. Todos. O amor ao dinheiro é a raiz do casamento mau. O amor ao dinheiro é a raiz da sua saúde má. O amor ao dinheiro é a raiz da corrupção. O amor ao dinheiro é a raiz da intriga. O amor ao dinheiro é a raiz da morte. O amor ao dinheiro é a raiz das drogas. O amor ao dinheiro é a raiz de tudo que for errado, ou seja, todos os males. É o amor ao dinheiro. Mas não significa que é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. O Senhor quer que você tenha. Talvez você não esteja sabendo fazer isso. Ló resolveu se mudar. Vamos nos mudar. Aí parece que eu estou vendo o filho pródigo. Papai vai pegar no meu pé. Eu vou querer matar um boi aqui para uns amigos, ele vai dizer que é desperdício. Vai dizer que eu não estou sabendo economizar. Eu vou meter o pé, eu vou embora. E Ló resolveu se mudar. E a Bíblia diz que ele foi acampando. E ele foi fazendo. Ele escolheu toda a campina do Jordão e partiu. Habitou na terra de Canaã. E foi morar na cidade da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma, e ele foi chegando. Se você continuar lendo, você vai ver para frente os outros capítulos, não faça isso agora, que Ló acabou morando dentro de Sodoma. Antes ele estava próximo. Certamente as influências, porque riqueza atrás de riqueza, atrai riquezas, e ele certamente começou a ser visto como um homem próspero, e as pessoas: precisamos de um homem próspero aqui. E muitas vezes nós temos uma facilidade muito grande de ajudar ou de investir aquilo que Deus nos dá nas coisas que não são de Deus. E nós temos uma alegria, nós temos um prazer, nós doamos, damos esmolas com a facilidade. Pagamos um sanduíche McDonald's caro para chuchu. Quanto custa, hein, irmãos? R$40. Mas para dar oferta na igreja eu escuto. Não vou nem falar nisso. De vez em quando eu abro uns envelopes ali junto com o tesoureiro, estou vendo lá, e tem umas notas que saem do envelope, sai assim: aleluia, sai tão embolada, tão massacrada, a nota de R$2, que ela dá aleluia quando ela sai do envelope, rasgado. Que dificuldade que nós temos. Desculpe, irmãos. Nós não estamos preocupados com quantidade, estamos preocupados com o coração. Por que eu tenho facilidade? O Flamengo vai jogar amanhã. Quanto custa o ingresso? Eu nem sei. A última vez que eu fui de
brinde lá num camarote, nem sei o preço. Quanto custa? Chuta aí para mim, não sei. É R$300. E às vezes a gente dá os R$300 e não sabe se ele vai ganhar. E volta de lá com prejuízo de 300. Se você foi com a esposa como a minha, que gosta de comer cachorro quente genial, pipoca, basta aí mais uns 100, estacionamento, 400. Mas você não tem amor às coisas de Deus. Por quê? Você está duvidando que Deus pode te dar muito mais do que aquilo que o inimigo, ou as trevas, ou as pessoas podem te prometer. Devem ter prometido a Ló muitas coisas. E ele entra para lá. Mas além dele, ele levou a sua família. Irmãos, quando nós começamos a prosperar, quando os convites começam a surgir, quando as propostas começam a chegar para nós, não há como nós não envolvermos a nossa família. Não há como. Quer ver? Vamos supor que uma pessoa esteja lucrando indevidamente. Mas está lucrando. Mas todo mundo está fazendo, estou aplicando dinheiro ali e tal. E aí, alguém da família, a mãe ou a filha, ou o filho, fala: pai, isso aí não é perigoso? Não. Isso aí é negócio seguro, tranquilo, legal. Olha, isso está errado. Tá, não, eu vou te dizer, vou te fazer uma surpresa. Olha aqui, o que é isso? 4 passagens para Disney. Uau, nós vamos para Disney? Vamos, eu quis fazer surpresa. E aí você fica maravilhado. Eu vou para Disney com dinheiro que meu marido arranjou, que eu não sei de onde. Pega essa palavra, irmão. Ele começou a experimentar isso. Porque o final a gente sabe. Ele lá no capítulo 19, ele vai... Quando Sodoma vai ser destruída, e ele só não morreu por causa da misericórdia de Deus, da intervenção de Abraão, mas ele perdeu tudo ficou lá. Quando ele estava lá, as pessoas já não zombavam dele, os genros dele debocharam dele, quando ele disse: eu quero dizer que isso aqui o anjo falou, que vai consumir tudo. Ele disse: você está de brincadeira, está de palhaçada? Para que é isso? Zombaram dele. Ele leva a família por uma escolha que não era uma escolha de Deus. Então, irmãos, eu quero propor para nós, servos de Deus, a buscarmos sempre a prosperidade do Senhor. A prosperidade não é só o dinheiro. A prosperidade é a alegria na família, é uma vida com Deus, uma vida abundante, você poder dizer: Senhor, fala comigo. Senhor, eu estou aqui com 50 mil reais sobrando. Diga amém, irmãos, aí. Onde eu coloco esse dinheiro? Porque estão me falando para colocar na bolsa de valores. Aí o Senhor tira de lá porque vai quebrar. O Senhor fala, coloca ali. É o dinheiro dado por Deus. Mas quando nós olhamos apenas aquilo que os nossos olhos estão contemplando, nós ficamos embebecidos com o que vemos, que nem sempre é aquilo que Deus quer para nós. A cidade escolhida era de pessoas extremamente malignas, que praticavam pecados horríveis contra o Senhor. Não é pecado de fazer maldade com as pessoas, pecados contra o Senhor. Obviamente que todo pecado é contra o Senhor, mas ali está claro aqui para mim, que ele começou a habitar num lugar de pessoas más, onde a palavra dele e a influência dele já não tinha mais valor, ele não tinha força, e ele começa a ceder aos encantos daquele lugar. A sua escolha aproximou ele e sua família do perigo. O resultado foi catastrófico. Eu quero parar aqui com Ló, porque eu quero concluir com Abraão. Qual é o contraste? O contraste é a escolha de Abraão. Ló escolheu pela vista. Abraão confiou na promessa. Ele tinha uma promessa. Ele tinha uma promessa. Hoje eu comecei a aula de batismo para os irmãos que vão se batizar no dia 5 de outubro. E eu falei para eles uma palavra, que Deus é tão bom que Ele nos deixa escolher. E na hora ali me veio um exemplo.
Veio um exemplo. Eu falei, esse exemplo eu nunca dei. Veio na hora ali. Eu falei, nós fomos corrompidos por um vírus que entrou na nossa vida. Criado lá por Adão. E Deus tem um plano para isso. Ele criou esse plano. E Ele apresenta para nós Jesus. Porque nós fomos tão contaminados que nós fomos cortados da presença de Deus. Nós fomos eliminados dali. E a Bíblia diz que quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, Deus colocou os querubins com espadas flamejantes, fechando o lugar dali, para eles não voltarem. Porque se eles voltam por ali, eles voltam pecadores e comeriam da árvore da vida e permaneceriam eternamente pecadores. E Deus proibiu, que ele não vai entrar. E diz a Bíblia, ela mostra que quando nós voltarmos para morar com o Senhor, nós voltaremos não por essa entrada, mas voltaremos por outra entrada. E essa outra entrada é Jesus. Ele diz, eu sou o vivo e novo caminho. Vai entrar por ali. Mas ele precisou de fazer isso até que Jesus venha, até que Jesus já veio, mas até que ele volte e nos leve, nós estamos necessitando o tempo todo da sua graça para que o pecado não habite em nós. E todas as vezes que o pecado vem sobre nós, nós clamamos pelo sangue, ele vem e nos corrige. Aí eu fiz um exemplo. Eu disse assim, por exemplo, peguei o meu telefone, o meu é um iPhone, mas serve para todos, e eu disse assim, vocês já viram, já deve ter acontecido com alguns de vocês, que quando entra um vírus, entra uma coisa brava no telefone, não tem jeito, você entra e fala lá com a dona Apple, ô dona Apple, aí ele responde de lá, sim, qual é o problema, senhor? Se dona Apple sou eu, tá, irmão? Eu sei que não é uma mulher, né? Então ele disse, qual é o seu problema? O problema é esse, olha, não tem jeito isso aí, estamos tentando aqui, você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que restaurar a configuração de fábrica. Já aconteceu com alguém de vocês? Se não aconteceu, o dia que acontecer, você lembra disso. Aí você vai lá, como é que eu faço? Aperta um botão aqui, aperta ali, tchum, zerou. Some todas as suas informações, mas os ícones estão todos ali. Só está ali o ícone, o WhatsApp, está ali, tudo ali. Só que você, opa, está aqui, quando você abre, não tem ninguém. Aí você vai lá no Safari, que é o como é que chama? Navegador. Você vai lá no Safari, não tem nenhum site. Aí ele disse assim, olha, isso provavelmente foi algum site malicioso que você consultou. Não consulte o site malicioso que vai entrar um vírus. Mas ele não está dizendo, você está proibido. O Safari está ali. E você consulta quem você quiser. Mas se você consultar um site malicioso, você teve liberdade de escolher. E entrou o vírus de novo. A solução é devolver para a fábrica. Enquanto nós estamos pecando, enquanto nós estamos errando, nós estamos tendo a graça de ter Jesus como nosso advogado. Mas chegará um dia que ele não será advogado, ele será o juiz. Então não tem como restaurar. Eles vão pegar e dizer assim, agora esse telefone aqui não tem mais jeito, só quebrando, jogando fora e fazendo um novo telefone. É o que Jesus faz conosco. Por isso nós morremos em Cristo e ressuscitamos com Ele, para sermos nova criatura. Abraão escolheu não pela vista, mas pela fé. Ele confiou na promessa, havia uma promessa. Queridos, quem prometeu a nós que o que nós temos nunca será consumido? Ninguém aqui na terra. Não há a menor hipótese. Se você confia no governo, hoje está bom, amanhã pode não estar. Se você confia na economia do país, hoje está bom, amanhã pode não estar. Ninguém pode te garantir. Há um retrospecto, olha, aplica aqui que é melhor, ou o seu bem, o seu animal, a sua casa, nada pode te dar garantia. Mas se você confiar na promessa que Deus fez a você,
que Deus tem feito a nós, que Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos, que Ele cuidará de nós e nada nos faltará, que tudo que nós precisarmos, nós teremos. Aí nós não precisaremos escolher pela vista, mas escolheremos pela promessa. Deus promete cuidar e sustentar aqueles que nele confiam e lhe obedecem. Aí no capítulo 14, no versículo 14, começa: o Senhor disse a Abraão, depois que Ló se separou dele: erga os olhos e olhe de onde você está, para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, porque toda essa terra que você está vendo, eu a darei a você e a sua descendência. Para quando? Para sempre. Farei a sua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então será possível também contar os seus descendentes. Não se pode. Levante-se e percorra essa terra, no seu comprimento, na sua largura, porque eu a darei a você. E Abrão, mudando as suas tendas, foi morar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Mas tem a diferença. Uma coisa é você olhar e escolher da sua própria cabeça. Outra coisa é Deus falar para você: olhe isso, eu vou te dar. Mas você precisa ter fé. A mesma fé que Abraão teve quando sai da tua terra, sai da tua parentela, larga tudo. Você já pensou se ele disse: sai daí, larga tudo, e eu vou te levar para os Estados Unidos, você vai ganhar em dólar, vou te dar a melhor planície, lá no Texas, ou na Virgínia, vou te colocar numa fazenda. É mole de ir, irmão. Eu já saio daqui comprando a passagem, mas eu vou te levar para um lugar. E você chega no aeroporto e a pessoa diz: para onde você vai? Você disse: eu não sei, Deus mandou para cá. Eu vou esperar que vai aparecer no quadro ali alguma coisa lá. E aí de repente aparece lá. Na cabeça de Deus, Ele quer te levar para os Estados Unidos, mas Ele primeiro fala assim: dá uma passadinha na Bósnia, um avião para a Bósnia, depois vai até a Venezuela, depois você volta. E foi assim que foi acontecendo com Abraão. Mas ele disse: eu creio na promessa. Por algumas vezes ele titubeou, mas ele logo se arrependia. E esse é o grande segredo. Eu quero orar nesta noite para que todos nós deixemos de nos preocupar. Não é buscar, vamos buscar, mas deixemos de nos preocupar com aquilo que nem vai conosco para o céu, mas que nós queremos ter. Olha, eu não sou contra você ter coisas boas. Aliás, eu não tenho um barco de pesca, não tenho um barco, um veleiro, não tenho. Se você quiser comprar e tiver condição, compre, irmão. Não esqueça de me chamar para dar um passeio. Mas pode comprar, não é pecado. O que Deus está olhando, onde está o teu coração. Quantas vezes você será capaz de decidir pelos seus bens, em vez de decidir por aquele que te deu os bens? E aí você vai entender por que o salmista no Salmo 23 disse: o Senhor é o meu pastor, e de nada eu sentirei falta, porque esse é o original, não é nada me faltará. Esse nada me faltará, traduzido dessa forma que eu estou falando, está correto, não é que o Salmo está errado. Ele diz assim: o Senhor é meu pastor, e se Ele é meu pastor, eu não sinto falta de nada, nada me falta, nada me faltará. Porque se eu não tiver, é porque eu não preciso. E se eu precisar, Ele vai me dar. Por quê? Porque o meu pastor é o Senhor. Quero orar pela sua vida. Quero orar pelos seus bens. Quero orar pelo seu trabalho. Quantas pessoas aqui estão precisando de oração
para a sua carreira profissional, para o seu trabalho, para os seus negócios. Nós temos aqui vários irmãos, temos comerciantes, temos profissionais liberais. Quantos estão precisando de uma oração nesse sentido? Você não precisa me dizer o que é. Se eu quero, eu preciso de algo nesse sentido. Levante a sua mão assim. Deus abençoe. Deus abençoe. Você crê que Deus pode fazer isso? Quantos creem que Deus pode fazer prevalecer na sua vida a promessa que Ele deu? Prevalecer. Embora tudo esteja parecendo contrário, que vai dar o contrário, que você está derrotado, o Senhor vai prevalecer a palavra dEle na sua vida. Quantos creem nisso, amém? Cremos, podemos crer nisso? Irmãos, nós não estamos pregando a prosperidade, eu estou pregando você colocar o foco no lugar certo. Colocar o foco no lugar certo é crer que todas as coisas vêm de Deus e que você não precisa se preocupar, mas Ele precisa ler o seu coração. Eu não consigo ler, alguém consegue ler o coração de alguém? Consegue ler o meu? Consegue? Não? Claro, ninguém consegue, mas Deus consegue ler o nosso coração. Vamos pedir a Ele: Senhor, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito inabalável. Salmo 51. Cria em mim um coração que eu possa crer que o Senhor é o Senhor da minha vida. Vamos ficar de pé, queridos. Eu quero fazer uma oração por toda a igreja, mas eu quero dar oportunidade para uma ou outra pessoa que esteja passando uma situação diferenciada e que eu ore por eles. Essas pessoas, se houverem, essas eu peço que venham aqui na frente. Algo que você ainda não orou. Pastor, eu tive aí domingo passado, eu vou de novo. Irmão, não precisa, vamos aguardar no Senhor, que nós oramos com fé e vai acontecer. Não está proibido, mas não é essa oração que eu estou te chamando. Mas se você quiser vir, vem. Não, eu estou dizendo o seguinte: eu estou aqui hoje, pastor, e meu coração está apertado. Tem uma situação que não foi comentado, Deus tem falado comigo, mas eu ando um pouco medroso, um pouco ansioso, seja o que for, não só no seu trabalho, na sua família, alguma decisão que você precise tomar, que você precisa de uma força, uma ajuda nossa, eu quero te ajudar, eu quero orar por você. Se você permitir, eu vou orar por você. Então esses eu quero que venham aqui à frente. Se houver alguma pessoa assim, eu não vou te perguntar o que é, não preciso, porque quando você trouxer à frente, Deus já leu que você concordou com Ele, eu vou orar. E a outra oração que eu vou fazer é pela igreja toda, para que Deus abra o nosso entendimento com relação a colocar os nossos olhos, não nas planícies que os nossos olhos veem, mas naquilo que o Senhor pode nos dar, livrando-nos do perigo, livrando a nossa família, livrando as nossas descendências, porque hoje pode parecer muito bom, mas amanhã vem uma desgraça que nós não estávamos esperando. Então vamos orar primeiro por toda a igreja, e depois, se algum irmão ou irmã, ou visitante, desejar, vem aqui à frente, nós vamos fazer a segunda e última oração para encerrar, amém? Põe a mão assim no seu coração, isso não é misticismo não, irmãos, tá? É para simbolizar: Senhor, meu coração eu quero que esteja agora nas tuas mãos, e não saia mais daí. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, a tua palavra é viva, a tua palavra é algo que corta a gente por dentro, penetra, e como penetra, Senhor, de uma forma que o inimigo não tem mão para tirar dali, não tem como, porque ela entra e é segura, escondida, fora de qualquer pecado e qualquer medo. Primeira coisa, Pai, que eu quero pedir é que o Senhor arranque com raiz e tudo, todo o medo que esteja alojado no coração, no pensamento das vidas que estão aqui. Se alguém está com medo de insucessos, medo de perder alguma coisa, medo de não saber o que fazer da sua vida, medo do ano de 2026, que ainda faltam alguns meses, mas eu já estou pensando. Medo do que será a economia do país, medo do que vai acontecer no país a partir de 2 de setembro, a partir de daqui mais uns dias,
medo que um outro país possa fazer no nosso país. Nós não podemos viver assim, Senhor. Por isso eu te entrego agora essas vidas. Aqui estão pessoas, comerciantes, aqui estão profissionais liberais, aqui estão estudantes, pessoas que estão investindo em suas vidas. Senhor, mostre a eles, você está investindo errado. Você está olhando as planícies, aquilo que aparentemente é melhor para você. Mas eu tenho para você melhores caminhos, melhores pensamentos, algo que faça você prosperar, algo que faça você ficar bem, que a sua mente não fique deturpada, que você não entre em pânico, porque eu cuido de você. Deixa comigo, eu cuido de toda a sua família, eu cuido de toda a sua vida. Pai, que nós possamos ter essa fé agora. Então derrama, Senhor, sobre cada vida, cada família, uma porção dobrada de fé. Derrama, Senhor, sobre cada pessoa, cada família aqui, uma autoridade sobrenatural, para repreender as investidas do maligno na nossa vida. E agora, Senhor, coloca em nós uma vontade absurdamente grande de sermos dependentes de Ti, de seguirmos segundo a Tua palavra, não nos preocuparmos, trocarmos os nossos tesouros por um tesouro escondido que nós achamos, onde nós vamos e vendemos tudo que temos para comprar esse tesouro, para garantir esse tesouro. Senhor, ajuda-nos a olhar em Ti, olhar a Ti, digo, como sendo esse tesouro, como sendo essa resposta para a nossa vida. Eu profetizo aqui, Senhor, para os nossos jovens e adolescentes, caminhos de prosperidade em todas as áreas, um casamento próspero quando eles casarem, estudos prósperos, profissões prósperas, saúde próspera, e que eles sejam servos do Deus Altíssimo em todos os momentos, sem nunca pestanejar, nem desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Eu os entrego na concha da Tua mão direita, em nome de Jesus. Amém. Existe alguém entre nós que porventura esteja afastado dos caminhos do Senhor, assim, já foi da igreja, mas está muito afastado, eu gostaria que eu fizesse uma oração só pela sua vida, só você fazer assim, ou que você nunca foi...